Então, gente, o que é o ato de ruminar? Bom, ruminar está fazendo menção aí ao costume alimentar de alguns animais aí, como bois, vacas e outros animais. É o ato de mastigar pela segunda vez o alimento, devolvendo esse alimento novamente aí para a cavidade do estômago onde ele estava anteriormente armazenado. E o que isso tem a ver aí com processos psicológicos, né? Vem comigo, assiste até o final que eu vou te contar. Gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o ato de ruminar. Já vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal. Então, né, gente, é uma analogia que a gente faz aí quando uma pessoa é ruminante mental. Quando ela pensa de maneira repetitiva e obsessiva a mesma questão, ou seja, o mesmo assunto. E, em geral, esse pensamento repetitivo ele se concentra de maneira muito obstinada nos porquês, nos comos, né, nos o quê. E de uma emoção mais perturbadora que já tivemos, né? E a gente fica aí tentando encontrar uma solução ou uma maneira de acabar com esse mal-estar. Embora, né, gente, às vezes a ruminação, ela possa trazer um consolo aparente, aí eu falo bem entre aspas, tá? Porque as pesquisas e a nossa experiência clínica aí nos atendimentos nos mostram que, né, na maioria desses casos, esse alívio aí esperado não é alcançado por esses pacientes, né, por essas pessoas. E mais ainda, gente, o pensamento repetitivo, aquele que insiste em se grudar assim fortemente em nós, ele pode nos levar a adoecer. E por que assim, né, gente? Ele age como um círculo vicioso que recicla a preocupação, ou seja, né, essa ansiedade em nós. E ele alimenta o esquema negativo. Ou seja, assim, é uma retroalimentação que nos faz mal e nos faz mal de verdade. Quando a gente está diante de um problema que aparece assim, não ter solução para nós, a mente ela pode optar pela estratégia compulsiva de voltar sem parar aquele mesmo assunto. Ou seja, ela fica insistindo, ela fica reavaliando, esmiuçando a mesma informação, com a esperança de que fazendo isso, né, fazendo essa atividade analítica, produza aí um efeito mais benéfico. E quem aí nunca passou por isso, né, gente? A diferença tá quando isso de fato começa a nos prejudicar, vai nos impedindo aí de realizar outras atividades que eram da nossa rotina. A autoobservação, reavaliar os nossos pensamentos, ele é indispensável, né, para que a gente possa estar aí potencializando as nossas capacidades, tá, gente? Quando se transforma em ruminação, o sentido original disso que é bom, ele fica distorcido. Em algumas circunstâncias, o sistema ele se sobrecarrega e os pensamentos obstinados eles voltam como um bumerangue. Então, o bom, gente, é se afastar de vez em quando aí dos assuntos que nos preocupam, né, que mexem com a gente. Mudar de estação, né, é deixar que a mente se reorganize e adquira uma nova perspectiva. E na maioria das vezes é necessário sim, tá? Intervenção médica e psicoterápica, tá, gente? Porque o pensamento ele se torna tão intrusivo que ele acaba impactando todos os sistemas do nosso corpo, todos os outros sistemas que nós temos, como por exemplo, comer, se alimentar e dormir com qualidade. O nosso processo criativo ele precisa de um período de descanso que a gente conhece como incubação e é preciso criar condições para que o nosso aparato mental possa dar frutos e que esses frutos sejam bons frutos. Nenhum cientista, nenhum artista conseguiria de fato nada significativo se deixasse levar, né, pela urgência de um pensamento ruminante, tá? É importante, gente, a gente aclimatar, serenar a nossa mente, né? Afastá-la de pensamentos fixos, colocá-la para fazer outras coisas. A obsessão, ela só serve para nos consumir enquanto seres humanos, tá certo? O pensamento, ele é útil quando bem focado, né? Quando o seu uso, ele não é exagerado. E no fundo, o pensamento repetitivo não é mais do que uma manifestação da nossa impaciência e transbordando sobre todo o nosso ser, tá, gente? Não pensar e deixar a mente vazia é muito difícil, porque assim, né? Quanto mais a gente tenta descartar um pensamento, mais ele se fortalece, né? Mais esse pensamento se torna forte e importante, ele fica grande.
E isso é um dos tantos paradoxos aí da nossa mente, né? Nossa mente é incrível. E se eu te pedisse, por exemplo, tá? Agora, para não pensar em um cavalo branco, um exemplo, tá? O esforço de não pensar nesse cavalo branco faria com que todo o seu sistema aí de processamento de informação se enchesse aí de cavalos brancos. É assim que a nossa mente funciona. Em muitos momentos, não querer pensar leva a pensar mais ainda, tá, gente? Às vezes é melhor a distração, olhar para o lado, ler um bom livro, né? Assistir um bom filme aí que te prenda a atenção e compreender, né, que de fato o pensamento repetitivo ele não é saudável, né? E ele volta a sempre ser intrusivo quanto mais a gente pensa, né? Ele vira uma obsessão propriamente dita. Ruminar faz adoecer, não gera soluções significativas, né? Questiona desnecessariamente e vai se transformando em um pesadelo. Esse pesadelo é para nós e para as pessoas que nos cercam também, tá, gente? Esse sentido, não deixa de procurar ajuda. Se acontecer isso, não deixe de falar, não deixe de procurar ajuda. É muito importante saber que quando a gente busca ajuda no início, o problema ele se soluciona de forma muito mais rápida e muito mais eficaz, tá? Não deixe isso se tornar uma bola de neve aí na sua vida, porque é muito sério. Um abraço grande aí para todos e até o próximo vídeo.